Caros deputados municipais, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada, caros membros do Executivo, distintos convidados, caros membros da autarquia, cujo trabalho possibilita todas estas comemorações, não apenas a desta Assembleia Municipal, mas todas as que temos assistido, caros munícipes que nos acompanham aqui e em casa. Comemoramos hoje a libertação de Portugal de quase décadas de ditadura. Há com certeza várias datas importantes no processo de consolidação democrática no nosso país. Podem e devem estas datas ser recordadas, enquadradas e celebradas por quem o desejar. Mas fazer equivaler alguma delas ao 25 de Abril é fazer um favor aos que ainda hoje preferiam estar em 24 de Abril de 1974. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Executivo, senhores munícipes, nos dias que correm ressurgem cada vez com menos vergonha ideias que põem em causa o dito sistema. Ora, este sistema, como o conhecemos, é muitas coisas, melhores ou piores, mas é também a democracia que em Portugal fomos capazes de construir. Imperfeita, como todas as democracias, mas onde cada um tem o direito à sua liberdade, para ser o que quiser, para acreditar no que quiser, para gostar de quem quiser e para expressar as ideias que quiser, mesmo quando estas vão contra a própria ideia de democracia. Imperfeita, como todas as democracias, de facto, mas que foi capaz de fazer Portugal avançar, como aqui hoje já foi referido, ao longo destes últimos 50 anos. Hoje Portugal está mais próximo dos países mais prósperos do mundo. Os portugueses vivem melhor e têm uma vida com mais oportunidades. A democracia merece, por isso, que continuemos a aprofundar e a valorizar as suas instituições. Defender a democracia é uma luta diária contra aqueles que nunca se conformaram com a liberdade individual, com a tolerância e com o progresso, mesmo quando estes estão travestidos de defensores da liberdade. Contra aqueles que propagam o ódio, que criam a ilusão de soluções fáceis para problemas difíceis e que fazem uso de meias-verdades, de desinformação e da liberdade que conseguimos conquistar para minar a democracia por dentro. É uma luta contra os ressentimentos, contra os preconceitos e contra um certo obscurantismo, em que os factos históricos são deturpados e em que a verdade científica passa a ser resumida como mera opinião. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Executivo, a melhor forma de combater as trevas é com a luz. A melhor forma de preservar a liberdade é com a educação, com cultura e com memória. O 25 de Abril resulta de um ato heroico de uma geração de jovens militares a quem muito devemos. Mas para que se chegasse a 25 de Abril de 1974, muitos tiveram que lutar, que sofrer e que arriscar tudo. Para que a memória não se apague e para que a história não seja reescrita, não quero deixar de recordar os métodos que foram usados para manter essa ditadura caduca e como foram tratados aqueles que ousaram resistir. A censura, os despedimentos, o exílio, a prisão ou a tortura, todas formas de votar ao isolamento social ou de destruir as vidas daqueles que ousavam discordar. Resistir não era por isso uma tarefa fácil. Aos anarquistas, aos militantes do Partido Comunista Português, aos sindicalistas, aos republicanos, a todos os oposicionistas que nas prisões sob a tutela da polícia política sofreram as mais terríveis provações, a todos eles e à sua coragem devemos também a nossa liberdade. Em Peniche, no Aljube, em Caxias, na António Maria Cardoso e na mais dura de todas, no Tarrafal, em Cabo Verde. A colónia penal, ou campo de concentração do Tarrafal, para onde os dissidentes eram enviados, muitas vezes sem culpa formada e sem fazer ideia se a sua prisão seria por meses ou por anos. Esse campo da morte lenta, como era chamado, de onde muitos prisioneiros não regressaram, graças às condições inumanas, à brutalidade sistemática, à falta de assistência médica ou a métodos de tortura muito próprios, como a célebre frigideira, uma cela de cimento, sem janelas, onde os presos eram privados de luz, de água e de alimentação e onde as temperaturas podiam chegar aos 60 graus. Almada é uma terra que sempre quis ser livre, que lutou sempre pelos seus direitos, mesmo quando a luta era difícil e que tem também os seus heróis da resistência à ditadura. São muitos os almadenses que resistiram, 416 que foram presos, como já aqui foi referido, e muitos deles pagaram um preço elevadíssimo. Hoje quero recordar dois desses almadenses resistentes que sucumbiram no campo da morte lenta. Joaquim Montes, almadense com residência na Rua das Salgadeiras, perto de onde se situa hoje a Assembleia Municipal de Almada, anarquista, membro da Confederação Geral do Trabalho, que trabalhava como operário corticeiro e que foi preso pelo seu envolvimento na revolta e greve geral de 18 de janeiro de 1934.
Em outubro de 1936 foi transferido para o Tarrafal, onde viria a morrer 6 meses depois do cativeiro, com 30 anos. Pedro de Matos Filipe, estivador, libertário, anarcossindicalista. Participou, igualmente, no 18 de janeiro de 1934, esteve preso 2 anos e meio, até ter sido enviado para o Tarrafal, onde menos de um ano depois morreria. Segundo testemunhas, reduzido a pele e osso, quando era, e cito, um dos rapazes mais fortes do acampamento. Neles presto a minha homenagem a todos os homens e mulheres que, de forma altruísta, puseram tudo em risco, alguns com sacrifício da sua vida, para que pudéssemos hoje viver em liberdade. Honrar o seu sacrifício e o dos muitos portugueses, honrar o seu sacrifício e de muitos outros portugueses, faz defendendo a democracia todos os dias, sem hesitações. E hoje, o dia em que completamos meio século desse dia inicial, inteiro e limpo, que marca o passado, o presente e o futuro de Portugal, quando celebramos os 50 anos do fim de uma ditadura que suprimiu as liberdades individuais de todo um povo, a recordação e a preservação da memória é a melhor arma que temos para garantir que Portugal nunca mais regressa a esse passado sombrio, seja ele de que forma for. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, viva Almada, viva Portugal!